Olá pessoal, aqui é o professor Valder, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Física e hoje vamos falar de projeção de sombras, que inclusive é o tema de alguns exercícios de PETs, ok? O que acontece? O que seria a sombra, né? Vamos lá, colocar aqui uma pessoinha bonitinha. Desenhar aqui os bracinhos dela. E aqui nós temos uma fonte de luz, poderia ser o Sol, né? Os raios de luz do Sol chegam à Terra praticamente paralelos uns aos outros, ok? E, eventualmente, eles vão se chocar em algum corpo. E esse corpo ele pode ser transparente, opaco ou translúcido. Se o corpo for transparente, vou colocar aqui como, por exemplo, uma janela de uma casa. Isso aqui é uma janela, tá, gente? Uma janela de vidro, a luz vai passar por ela como se não tivesse praticamente nada. No máximo ela vai sofrer uma refraçãozinha, né? Ela vai desviar um pouco o caminho dela, mas ela passa pela janela de vidro transparente sem problemas. Se o corpo for opaco, a luz não consegue passar pelo corpo, né? É o caso aqui de um ser humano, né? E aqui está. Quando a luz não passa pelo ser humano, vai acontecer o seguinte: ele vai gerar aqui uma sombra. Vou colocar aqui uma sombrinha, né? Esse aqui é para ser a sombra dele, viu, gente? Esse aqui é a sombra dele. Ela vai chegar mais ou menos... Ela vai chegar até a parede nesse caso aqui, né? Porque ele está interrompendo a luz no pontinho onde ele bate na parede. Então aqui nós temos que a luz do Sol não vai conseguir atravessar esse ser humano. Então a ausência de luz vai gerar aqui uma sombrinha bonitinha por aqui. Beleza? E você percebe aqui também que essa sombra, ela fez aqui um triângulo, né? Ela vai passar até um limite assim da pessoa, e aqui ela vai gerar um triângulo. Normalmente um triângulo retângulo. Belezura? Então, muitas questões de física, eles gostam de trabalhar com essa semelhança de triângulos gerado por uma sombra. Eles colocam, por exemplo, aqui tem uma árvore, né? Eles falam que a altura da árvore é de 2 metros, por exemplo. E que a luz do Sol, nesse momento, ela fez ela projetar uma sombra, por exemplo, de 4 metros, vamos supor aqui, 4 metros, em determinado horário. Então, aqui nós temos 4 metros. E aqui, né, a gente poderia até completar aqui com um pontilhadinho, um triângulo, ok? Aí ela pergunta, por exemplo, qual seria o tamanho da sombra de uma pessoa de 1 metro nesse mesmo horário. Vou colocar aqui 1 metro. Ok? Bom, gente, então aqui a gente vai usar um sistema chamado Teorema de Tales. Outro sistema que vocês também podem usar é a regra de 3, ok? Como é que funciona o Teorema de Tales? Vocês vão achar uma constante entre esses dois triângulos que vão ser gerados aqui. Como é que você faz isso aqui? Aqui, por exemplo, você pode dividir o maior lado pelo menor lado, ok? Do triângulo. E aí você vai chegar a um numeral. Esse numeral nós vamos chamar de constante, ok? Então vamos lá, né? 4 dividido por 2 vai ser igual a 2, ok? Isso aqui é uma regra de proporção. Então, a constante aqui vai ser de 2. Então, se para 2 metros ele vai ter 4 metros aqui, aqui só vou multiplicar 1 por 2 aqui, né?
Então, para 1 metro aqui, eu vou ter 2 metros de sombra, porque 1 vezes 2 é igual a 2. E se esse é o dobro deste, esse aqui também vai ser o dobro deste, ok? Então, aqui nós usamos o teorema de Tales. Outro método que a gente pode usar aqui seria a regra de 3 básica e simples, né? Vamos lá, eu vou colocar o 4 em cima. O 4 está para 2, não para x no caso, né, que a gente não sabe o valor aqui ainda, fazer de conta que a gente não sabe, usando aqui a regra de 3, assim como o 2 está para 1. Regra de 3, multiplica cruzado, né? Então aqui 2 vezes x vai dar 2x. 1 vezes 4 é igual a 4. Logo x vai ser igual a 2. Vai ser igual a 4 sobre 2, né? Então aqui o x é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2 metros também. Qual que eu vou usar, professor? Qualquer um dos dois serve, porque isso aqui é uma questão de proporção e qualquer método desse vai servir muito bem para resolver este tipo de problema, ok? Então, com base nisso, eu poderia calcular o tamanho de qualquer objeto que tiver nas redondezas mais próximas, né? Reparem bem que isso aí tem que ser nas redondezas mais próximas, porque a Terra tem uma curvatura, ela é redonda, né? Tem uns que dizem que não, mas ela é. Então, se você for para muito longe, por exemplo, para o norte ou para o sul, aí vai dar diferença. Mas se as distâncias forem muito curtas, aqui ficou um pouco plana a minha Terra, né? Mas enfim. Deixa eu usar uma ferramenta mais bonitinha. Aí, aqui ó, uma Terra meio que redonda. Mas se você ficar meio pertinho, não vai dar muita diferença, né? Porque a gente pode desprezar a curvatura da Terra para distâncias curtas. Então, em distâncias curtas, essa proporção de sombras vai sempre funcionar. Agora, pessoal, se eu for muito ao norte ou muito ao sul, essas sombras vão ter tamanhos diferentes, beleza? Por que que isso acontece? Porque o Sol é imenso, ele é maior do que a Terra, né? Se para nós humanos, que somos pequititinhos, ao olhar para o chão, dá a impressão de que a Terra é plana, né? Porque a curvatura da Terra é muito pequena em relação a nós, a curvatura, repara a diferença de curvatura e de Terra. Estou falando que a curvatura da Terra que é pequena, a Terra é enorme, tá? Então, para o Sol, que é imensamente maior do que a Terra, a curvatura dele também é pequena para a Terra, né? Então, os raios solares, eles vão chegar aqui praticamente paralelos na Terra. Esses aqui são os raios solares chegando, tá? Vou pegar aqui e selecionar, já coloquei na seleção transparente. E são os raios solares chegando aqui na Terra. Então a sombra daqui, ó, vai ser diferente da sombra dessa curvatura, por exemplo. E os gregos antigos, nada bobos, o Aristóteles, ele usou isso para poder calcular aqui o tamanho da Terra. Ele colocou uma estaca de madeira, não aqui obviamente, né, porque fica no norte, mas eu vou colocar aqui para facilitar a nossa conta, tá, gente, para ficar uma coisa mais bonitinha. Ele colocou uma estaca de madeira aqui. Ele andou uns 800 quilômetros e colocou outra estaca aqui. Ela tá para cima, bonitinha, tá? Ela parecendo que tá curva porque ela tá seguindo a curvatura da Terra. Hipoteticamente, né? Não ficou perfeitinho, mas a gente faz de conta, beleza? A gente vai fazer de conta que tá perfeitinho, tá? Só pra gente poder fazer as continhas aqui bonita. Aí vamos fazer de conta que nós somos um grego antigo que quer calcular o tamanho da Terra, tá? Um grego antigo que foi tirar férias aqui no Caribe, de alguma forma. Pegou o barco com os vikings, ainda bem que eu não sou professor de história. Vamos lá. Aqui
vamos chegando com os raios solares. Ele vai bater aqui no meio-dia, por exemplo, e aqui ele vai ter um ângulo de 0 graus. Não vai fazer sombra nenhuma. Mas ao bater aqui, nós temos uma angulação. Nós temos uma angulação aqui, ó, tá vendo? Que o raio solar não vai passar aqui. Esse aqui está no mesmo horário, então aqui a gente pode fazer um triângulozinho, ok? Aqui é um ângulo reto, por exemplo, né? No triângulozinho que os gregos descobriram, o ângulo da sombra deles dava exatamente 7 graus. Então, se eu prolongar daqui, por exemplo, não vou fazer tudo bonitinho não, tá, gente? Não tem como. Até aqui, nós teremos um ângulo de 7 graus, beleza? Supondo que a Terra é redonda, foi o que o cara supôs lá, não, o Aristóteles. Supondo que a Terra aqui é redonda, se aqui tem 7 graus, está faltando aqui o quê? 360 graus, ok? Isso aqui tudo é o restante. Aqui nós temos 353 graus faltando, ok? Daqui até aqui ele tinha andado 800 km. Deixa eu pegar aqui o canetão grosso de novo. Ele tinha andado 800 km. Vamos usar aqui de novo o teorema de Tales, não é? Para 7 graus, né? Ele andou 800 km. Se fosse 360, seria quanto, né? Então, vou fazer aqui o seguinte. Eu vou pegar aqui 360. Vou dividir por 7. E depois eu vou multiplicar esse resultado aqui por 800, que foi o tanto que ele andou. Vezes 800, né? Então, vamos lá, né? Essa aqui vai ser uma divisão com vírgula. Vou chegar num valor aproximado. Deixa eu ver aqui se eu consigo arrastar para cá. Consigo. Então vamos lá começar aqui a tortura, né? Beleza. Temos aqui 360. 7 vezes 5 dá aproximadamente aqui 36, né? Chegamos em 35. Menos 36 cai 1. Aí do 1 cai o 0. Aí aqui tem 51. Aí cai 3. 51, né? Cai 3. Aí coloca um 0. O 0 aqui me dá o direito de colocar uma vírgula. Sabemos que 7 vezes 4 é igual a 28. Se aproxima mais de 51 do que de 52. Então vai ficar 51 mesmo, viu, gente? 51 km. A constante vai ser igual a 51. 51 km, tá ficando doido? Então aqui vamos ter aqui 51 vezes 800. Certo? Então, aqui nós teremos 800 vezes 1 dá 800. Aqui a conta bonitinha, né? 800 vezes 1 dá 800. Tudo certinho por vocês. 800 vezes 1 dá 800. Aqui o x bonitinho. 5 vezes 8 dá 40, né? Chegamos aqui em aproximadamente 40 mil quilômetros, né? Foi o que eles acharam ali. E realmente é uma distância muito próxima do tamanho real da Terra, né? Eles erraram por um pouquinho, os gregos, porque eles não levaram em considerações algumas curvaturas, assim, inconstâncias que tinham na Terra, que são pequenas, né? Mas fazem diferença na hora de fazer o perímetro. Ele errou por alguns quilômetros, mas nada muito gritante. Ele chegou bem próximo mesmo do perímetro da curvatura da Terra, usando apenas a semelhança das sombras aqui, né? Ele usou um reloginho para contar que aqui estava no meio-dia, aqui estava no meio-dia também. Não me perguntem como, né? Andou os 800 km, pendurou a estaca lá. No mesmo horário ele viu lá a diferença do ângulo.
E aí ele pegou o caderninho dele e fez os cálculos, beleza? Nossa, ficou uma bagunça, hein? Bom, pessoal, nós vamos parando por aqui por hoje. Obrigado a todo mundo que me acompanhou. Então, hoje nós aprendemos aqui a fazer semelhança de triângulos usando as sombras, poder descobrir tamanhos de sombras, ok? E aprendemos aqui como os gregos antigos calcularam o tamanho da Terra usando apenas as sombras projetadas nos mesmos horários em lugares diferentes, né? Que no caso aqui teve que ir do norte para o sul. Se ele tivesse ido do leste para o oeste não ia adiantar nada, né? Teve que andar 800 km, que não é pouca coisa, não. Imagina você andando 800 km a pé ou a cavalo. É muita coisa, né? Viajou uns 3, 4 dias de cavalo. Bom, obrigado aqui pela atenção de vocês. Até a próxima. Valeu, tchau!